à liberdade. E quem vai falar é uma talentosa advogada, presidente da Comissão do Idoso da OAB de São Paulo, professora, mestre de gerontologia, especialista em direito da medicina e também ela é escritora. Doutora Natália Carolina Verdi. Bem-vinda ao mundo da melhor idade. Olá, tudo bem? O que é liberdade para você? Quando você ouve essa pergunta, eu imagino que muitas possam ser as suas respostas, como por exemplo, ser quem eu sou, efetivar os meus gostos, na hora em que eu quiser, da maneira como eu quiser, junto de quem eu quiser. Só que eu não posso desconsiderar que para algumas pessoas, nem sempre vai haver uma resposta tranquila, nem tampouco que mais de uma será a sua resposta. Por quê? Neste cenário, eu imagino que existam muitas pessoas consideradas pelo ordenamento jurídico brasileiro como pessoas idosas, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais, que na medida em que o tempo passa, têm retirado delas este que é um direito tão importante, que de tão importante está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa como uma garantia para que essa pessoa que tem essa idade de 60 anos ou mais possa então ser quem ela é, exercendo esse direito nas suas escolhas diárias, nas suas atividades diárias, nas suas práticas diárias. Mas infelizmente a realidade nos mostra que isso, muitas e muitas vezes, é só uma previsão legal. É só um direito que o ordenamento ampara ali no Estatuto da Pessoa Idosa, que por sua vez também tem previsto na Constituição Federal, valendo a todas as outras pessoas dentro do nosso ordenamento jurídico, independentemente da idade que se tenha. E aí a gente fica se perguntando, por que então, quando nós falamos de uma pessoa idosa, que tem esse direito previsto especificamente para ela, dentro da nossa legislação, mas que encontra tantas dificuldades para efetivar esse direito, para ser quem é, para exercer o que melhor lhe parece, junto de quem lhe convenha, da forma, da maneira, no momento em que achar melhor, em que achar mais oportuno. Nós temos que pensar então que nós fazemos parte de uma população que comprovadamente está envelhecendo. Quando eu digo comprovadamente, eu estou fazendo referência a pesquisas já comprovadas e a dados estatísticos do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que nos comprova a qualidade de sermos um país em desenvolvimento que está envelhecendo, considerando cada vez mais aí uma abrangência maior na nossa perspectiva de vida, na nossa estimativa de vida. Ainda que o brasileiro tenha perdido em média de 2 a 3 anos da sua expectativa de vida por conta da pandemia, comprovadamente somos um país que caminha para sermos aí, em termos de números, o 5º país do mundo em número de pessoas idosas. Mas que ainda assim, mesmo tendo vários direitos já previstos a essa população, não consegue sequer respeitar um dos mais básicos, que é exatamente esse que eu fiz no começo dessa minha exposição, sobre o direito da liberdade. É muito complexo algumas pessoas a possibilidade de poder responder o que é liberdade para si própria, porque essas pessoas sequer são ouvidas, sequer são consideradas dentro da própria casa. E quando o são, muitas vezes, acabam sendo mal interpretadas, recebendo rotulações sociais que levam a uma linha do que nós chamamos de etarismo,
ou seja, de um preconceito contra essa pessoa, exata e unicamente por conta da idade que ela tem. É como se o tempo retirasse da pessoa a possibilidade dela ser quem é, dela ser livre para fazer suas escolhas, para efetivar a sua autonomia, para consolidar a sua dignidade. É como se o tempo anulasse toda a biografia dessa pessoa que já tem, muitas vezes, mais de 60, 70 anos e que acaba sendo vista por toda a sociedade como alguém que exata e unicamente, pela idade que tem, acaba se tornando alguém que não pode sequer saber o que é melhor para si. Então, comprovadamente, como disse, sendo um país que está aí caminhando para ser o 5º país do mundo em número de idosos, que já tem uma população longeva, numa massa bastante expressiva, essa população, não só a atual quanto a futura, precisa ser considerada e precisa ser respeitada na integralidade de todos os seus direitos. Então, por que não começar respeitando pelo direito de se ser livre, de se ser quem é, de se aceitar, de se posicionar, de fazer escolhas e de ser respeitado nessa integralidade do exercício de algo que é tão supremo, tão basilar, mas que também ainda é tão violado e tão corrompido. Precisamos de uma consciência social bastante assertiva nesse sentido, em especial com relação ao direito da liberdade. Porque se eu não puder ser quem eu sou, se eu não puder fazer escolhas por mim mesma, do que me vale viver tanto? Se a minha experiência de vida sequer é considerada, se quando eu tenho maturidade, experiência, vivência, conhecimento, sequer eu sou ouvida. Eu acredito que a gente precisa pensar um pouco nisso, porque a liberdade, como eu disse, não é um direito previsto só lá no Estatuto da Pessoa Idosa, mas em especial no Estatuto da Pessoa Idosa. É um direito previsto na Constituição Federal que vale a todas as pessoas. Que eu possa, então, ter consciência de quem eu sou e liberdade para fazer isso. Que eu possa, então, exercer todos os meus outros direitos. Porque sem a liberdade, eu não posso exercer nada, eu não sou nada. Que eu possa, então, ter consciência disso tudo e possa fazer parte dessa população que já é longeva, já é idosa e que está caminhando aí para ser cada vez mais. Consciência para que nós possamos construir um caminho melhor e uma realidade cada vez mais livre a todo aquele que vive, que porque vive, envelhece. Gostei muito do que a doutora Natália Carolina Verde falou. Nós somos livres para exercer o direito à liberdade e pensamento de expressão. Entretanto, devemos respeitar este direito de liberdade com consciência e responsabilidade. Quero parabenizar aqui a doutora Natália Carolina Verde pelo lançamento do livro Curatela, com perguntas e respostas relacionadas aos direitos que tocam os idosos. Obrigada pela sua participação ao Mundo da Melhor Idade. Volte sempre e receba o meu carinhoso abraço. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue fazendo seus comentários e dando o seu like. Tchau!